vamos lá. Pessoas como eu que fazem vídeos muito bons, né? Muito bom não existe, né? O termo muito bom, não sei se você sabe, não existe, mas é ótimo. O muito bom tem um termo chamado ótimo. Não existe certos muitos, né? Tem os termos que substituem esses muitos. Então, pessoas como eu que fazem vídeos ótimos, inteligíveis, que seguem um enredo, né? Tem um script, tem um enredo lógico ali que ajuda as pessoas a entenderem o que eu quero dizer. Pessoas como eu, normalmente são pessoas muito inteligentes. E normalmente são pessoas muito inteligentes que projetam o enredo de seu vídeo na cabeça. Já tratei um pouco disso aqui na internet. Eu tô de lado aqui porque tem uma artrose no pescoço sinistra. Parece que é na vértebra aquilio-crânio. Alguma coisa assim. Eu não sei, eu não sou da área de biológicas. Mas é sinistro, eu me lasco muito com essa artrose aqui. Tô resolvendo essa questão. Não deve ter cura, mas tentar mitigar o problema. O que acontece? Pessoas como eu, muito inteligentes, né? Na verdade, muito inteligente também não existe, viu? Ou é inteligente ou não é. É bem complicado tratar dessa questão. Existem termos complementares ao inteligente. Por exemplo, amor. Você não pode falar que ama muito, porque amor já é algo muito. Então, você pode gostar. E amor já é um outro tipo de coisa, outro tipo de estrutura, de essência. E já é muito por natureza, já é intenso por natureza. Não existe amor intenso, certo? Existe também tipo de amor, amor-paixão. Aí a pessoa pode pensar que amor-paixão é muito amor, amor intenso. Não, é amor-paixão. Ele tem sua intensidade particular. Então é redundante, é como você falar amor intenso, intenso. Ou muito amor, ou muito, muito amor. Ou amor muito, muito, né? Muito amor, muito. E a gente que faz o projeto o vídeo na cabeça, né? Muitas vezes você nem percebe, porque o vídeo, tem gente que projeta o vídeo sem fala, sem palavra, né? Ela projeta o vídeo ali, apresentando a pessoa, a mulher, o cara, passando algo ali. E são pessoas ótimas com enredos, né? Claro que muitas vezes fazem inconscientemente. Elas fazem e não sabem que fazem com excelência, né? A falta de autoconhecimento é um pecado muito grande e normalmente e faz você desenvolver o que a gente chama de baixa autoestima. Não é alta estima, é autoestima. Baixa autoestima ou autoestima baixa, que é o termo certo. Existe uma ordem lógica das palavras, né? Gramaticalmente falando. Em português, a ordem lógica gramatical do português é perfeita, é indiscutível. Diferente de outros idiomas que é tudo cagado. Que não é a questão aqui, a questão é o enredo. E todo o processo também verbal, como eu falei, gramatical, faz parte do enredo. Nem toda transmissão de mensagem requer palavra, né? Nós temos sentidos, né? Nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a visão, a audição, o tato, né? Às vezes a pessoa lhe dá um toque tátil e expressa muita coisa ali, para o mal ou para o bem. E essa capacidade de fazer enredo, né, que você vê nos vídeos melhores que tem da internet, muitas vezes você não diz nada porque é uma menininha ali, ou então uma mulher que já tem uma certa idade, tem 30 e poucos anos, mas tem cara de criança. A questão de você ter preconceito, discriminações e subestimar as pessoas é muito complicado. Você não tem capacidade de avaliar. É como eu falei no vídeo que eu botei sobre edições. Eu fiz alguns vídeos sobre edições. Um deles você está dizendo que o DaVinci Resolve é excelente porque porque dizem que Hollywood usa? Você sabe se todo mundo usa em Hollywood? Se os melhores usam em Hollywood o DaVinci Resolve? Se você está dizendo que é o melhor, é porque você não tem capacidade de analisar. Você está indo com a galera. Sua capacidade de analisar se Hollywood usa é o melhor, né? É como eu falei, são pessoas que pensam da mesma forma assim. Não, se os estúdios usam Adobe é porque é o melhor. Cara, você não tem opinião? Você não usa o software? Eu não tô nem falando das pessoas que tudo é baseado nisso. Tudo é baseado nisso aí. Tô falando pessoas que
estudam, praticam, têm uma competência e estão nessa onda aí, porque não cabe esse tipo de pessoa, não combina com esse tipo de pessoa. Tô errado? Acredito que não, né? Então, só um momento. Vamos lá. O que acontece? Eu consigo analisar o trabalho das pessoas. Agora, eu analiso bem porque eu tenho várias características que eu desenvolvi, eu tenho várias qualidades. Tem gente que fala assim, pô, cara, mas você só vai pela parte mais difícil. Como, por exemplo, eu me lasquei na escola na parte de decoreba. Tinha muita decoreba na escola, tinha muita desinformação na escola. A desinformação era fácil de identificar. O ruim era você contar uma mentira na prova que você sabe que é mentira, como mentira histórica. Muita mentira histórica. E hoje eu sei muito mais. Já na questão de decoreba, na faculdade, quando eu decidi entrar na faculdade, eu falei, pô, finalmente estou me livrando do decoreba. Me cobrarão pelo que eu sei, né? Pelo menos em 90%. E de fato teve alguns decoreba na escola, ou na faculdade teve alguns decorebas. Mas na escola eu sofri muito com isso, com decoreba. E você vê na escola a galera se gabando, querendo lhe humilhar, tirando onda, porque tirou um 10 ali. Uma galera mais burra que uma porta, brother. Você faz um questionamento básico sobre o que ela disse que tirou 10. Ela não sabe, ficar com raiva, quer ele desfazer de você. Sai falando mal de você, quer lhe agredir. Porque tirou um 10 uma coisa que não entende. E na faculdade tinha alguns decorebas realmente. Assim, mas tinha cobrança, por exemplo, cálculo. Cálculo 1 e cálculo 2. No cálculo 2 eu não quis perder muito tempo não. Mas assim, no cálculo 1 que eu comecei, aqui eu quero trabalhar, continuar a pesquisa do cálculo do cara que fez a pesquisa de cálculo. Eu tinha que concluir ali, gerar um resultado e tal. E eu perdi muito o cálculo 1. E eu tava aprendendo. De maneira que eu fiz a merda de tentar conversar algumas vezes com gente que tirava nota alta em cálculo. E eu tirando nota baixa, mas conseguia dialogar ali tranquilamente com o professor. E aí o que acontece? E eu conversava com gente que tirava nota alta em cálculo. Eu fiz umas 3 vezes a besteira de fazer 1, 2, 3 perguntas e a pessoa simplesmente ficou irritada. Porque não gostou da indagação, ele não tava querendo esculhambar. Não queria a pessoa tirar 10, tá tirando onda, se gabando ali. E aí eu fiz a merda de tentar falar. Em cálculo 1, eu lembro que era uma coisa interessante porque tem várias decorebas de cálculo para você aplicar técnica ao conhecimento. Quem só vai no decoreba, receita de bolo, não sabe cálculo. Tanto é que fala mal de cálculo, que cálculo não é nada e tal. E cálculo é fantástico, sofisticado, é extremamente avançado e complexo. Tanto é que eu pesquisei muito, dominei muito cálculo 1, limites e tudo mais. E concluí a pesquisa e expliquei, cálculo é isso aqui. Isso aqui serve para isso. Isso aqui é a finalidade disso aqui. Claro que tá faltando voltar no blog lá, que essa pesquisa, eu concluí isso tem uns 10 anos, sei lá. E eu tenho que deixar um detalhe lá, que eu estive lá outra vez para poder atualizar nesse ano e esqueci de botar o detalhe que tá faltando. Que cálculo é uma técnica de manipulação de fórmula para se chegar a uma conclusão, a um objetivo, verdadeiro ou falso, né? Se aquilo é viável ou não, e deve ser aplicado a qualquer tipo que eu faltei botar, que é aplicável a qualquer problema da mesma natureza. E em cálculo eu lembro que toda a turma tinha a pesca, o professor dava um papel ofício, algumas folhas de ofício, com as regras, com a decoreba, todo mundo passava, a maioria passava. E eu na faculdade, minha turma, nunca entregava essas pescas. Eu nunca liberava pra mim. Eu falei, cara, aqui eu tô lascado porque tô concentrado no aprendizado, na pesquisa. E quando chegar na parte dessas provas aí, eu nunca conseguirei, eu terei muitos problemas de concluir as questões. Até eu conseguir decorar. Tudo ao mesmo tempo é complicado. E aí fui pesquisando, falei, tudo bem, então bola pra frente aí, porque eu também não perco a pesquisa. Aí estudei muito, fiz um cálculo umas 4 vezes, se eu não me engano. E aí quando eu já tava dominando, eu falei, aqui a parte de decoreba eu faço. Agora só tem decoreba. Aí fiz o decoreba e passei. Aí quando fui fazer cálculo 2, fui sabotado na primeira vez. E eu falei, não quero perder tempo com o cálculo 2 porque eu já domino o cálculo. Eu tava entendendo com facilidade o cálculo 2.
E aí eu fiz com um professor fantástico da segunda vez o cálculo 2, doutor em matemática, mestre doutor, e consegui passar. Tive algumas dificuldades que infelizmente eu perdi aula umas 2, 3 vezes. E eu não gosto de anotar, eu gosto de prestar atenção na aula. E eu tentei pegar de alguns colegas para poder rever, porque eu li os livros e os livros não tinham tudo. Eu li os livros de cálculo. Eu tenho até alguns daqui que eu não pretendo desfazer, não. E em cálculo 2, eu lembro que eu fiz umas cópias com Xerox, né? Com a máquina Xerox, cópia dos cadernos. E sempre tinha coisa faltando, me deu muito trabalho. Mas eu acabei conseguindo ir para a final e fiz as provas. E passei. Eu não queria perder muito tempo em cálculo 2 porque a mecânica, a inteligência do cálculo é no cálculo 1. Sem aquilo ali, você não vai para lugar nenhum. No cálculo 2, no cálculo 3, no cálculo 4. Não posso falar tanto do cálculo numérico, que é um pouco... é outra questão. É um outro assunto. Mas todos os cálculos dependem do cálculo 1. Você tem que dominar cálculo 1 para ser bom nos outros. Senão você vai tendo cada vez mais dificuldade, pensa que é cada vez mais difícil. E... na verdade, falta de base, falta de estrutura. Se for no decoreba, a receita de bolo. E pensa que aprendeu e não aprendeu, né? Cálculo 2, 3 e 4. Porque o cálculo 1, a continuação é cálculo 3. É como se fosse cálculo 1 avançado. Cálculo 2 e cálculo 4. O cálculo 4 é o que vem depois de cálculo 2 e tal. Acredito que a ordem tá certa. Se eu não estiver esquecendo alguma coisa. E aí o que acontece? Voltando à questão do assunto em questão aqui, né? A questão dos enredos. Que eu acabei esquecendo o que eu queria falar. É uma merda, esqueci. Então bora logo pra parte que eu quero. A parte que eu quero é o seguinte. A gente ouve a vida inteira certas coisas. Pegar uma coisa trivial para entrar no assunto que é um assunto mais complicado. Os dois assuntos são bem complicados. Mas assim, o outro envolve até a questão de jurisprudência. Frequentemente na minha vida eu vi homens, desde minha infância, falando absurdos sobre mulher que você tem que pegar, botar pra fuder, que ninguém quer casar, comer e mandar se fuder e tal. E fiz algumas besteiras algumas vezes de comentar com algum amigo que eu tive a impressão que alguma menina me paquerou e tal, ou então tinha certeza. E tinha gente errada do lado ali, e a pessoa ou fala que você é otário, que você é viado, ou então que tem que botar pra fuder, que não sei o que. Eu falei, rapaz, eu não tô interessado nela, eu não quero nada com ela. Ah, porque ninguém quer casar, o negócio é botar pra fuder, que não sei aquelas conversas sempre assim. Eu fico, rapaz, impressionante como tem gente que tem coragem de dar certos conselhos, né? Ele pensa que tá lacrando, mas ele tá revelando o seu caráter. Isso é comum, esse tipo de coisa. E eu cheguei pra amigo meu e falei, pô, cara, eu sou uma pessoa que nunca me aproveitaria da mulher, porque em tese, pelo menos, ela tá interessada em mim. Aí eu não tô interessado nela, eu uso e mando ela se fuder, como é dito pra fazer. E realmente eu fiz isso umas 3 vezes, eu acredito. Eu cometi o erro de fazer esse comentário na frente da pessoa errada. Foi um erro meu. Até porque tem amigo meu que é muito difícil eu ver, e eu tinha que aproveitar a oportunidade ali, e quem tava lá não queria ir embora. E a outra questão também é uma coisa que as pessoas não percebem, mas tem duas facetas. Algum filho da puta inventou que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Bora ver, isso é muito complicado, brother. O termo inocente é muito pesado, é muito complexo. Eu, em minha vida, só tive conhecimento de uma pessoa inocente. Jesus Cristo. Só para você entender o nível da complexidade do erro desse tipo de frase. As pessoas banalizaram todo tipo de termo. Você conversa com as pessoas, tem várias banalizações de coisas complicadíssimas ali. Uma falta de poesia, uma falta de entendimento, de vocabulário, de profundidade, de complexidade, de estudo, de entendimento. Rapaz, as pessoas são muito prepotentes, se acham demais. Bora tentar ver as duas facetas do todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Popularmente, eu até comentei com uma pessoa outro dia, eu sou uma pessoa que sempre incentivei em minha vida
você desconfiar de todo mundo, até de mim. Por quê? Vivemos um mundo que tem muita maldade. O tempo todo, em todo lugar. Dentro de casa, em todo lugar. Acontece absurdos aí. Eu já citei algumas coisas aqui sem entrar em detalhes. Não há necessidade. Por enquanto. Então, eu recomendo o seguinte. Cara, isso é um erro, você atribuir inocência, qualidade, virtude, pureza. Inocência é pureza, é qualidade, é virtude a uma pessoa que você não conhece. Às vezes você casa com uma pessoa, tem filho, e você não imagina que o demônio que aquela mulher ou aquele cara é. Então você conheceu a pessoa agora, ela é inocente? Você atribui a qualidade de inocente? Tem certeza? Não tem nada de errado, não tem nada de estranho não. O certo é, todo mundo não presta até que a pessoa prove seu valor. O valor é algo que tem que ser provado, conquistado, naturalmente. Porque se você perceber a artificialidade ali, ó, sendo construído artificial, você já matou a charada de quem aquela pessoa é. Essa é uma faceta. Na faceta da jurisprudência, ou na faceta da calúnia e difamação, principalmente na questão da jurisprudência, na jurisprudência, se alguém é acusado de algo, a justiça existe para isso. Lembra que eu estava falando aqui de Jesus Cristo? Que as pessoas chegaram na frente dele e falaram assim: apedreje essa mulher e tal, porque ela é adúltera, alguma coisa assim. E bora perguntar ao rabino. Aí ele disse: atire a primeira pedra que nunca pecou. Ele é um inteligentíssimo. Ele tem o dom de chaca, de virgem, de atacar e se defender ao mesmo tempo, né? Se você observar Jesus Cristo, ele tem essa habilidade de atacar e se defender ao mesmo tempo. O ataque perfeito, né? E a defesa intransponível. Que o chaca de virgem representa isso aí no Cavaleiro do Zodíaco. E Jesus Cristo tem isso, tem muito disso aí. Você lê os livros dele, você percebe esse tipo de botar a pessoa em uma situação complicada, que se a pessoa está acostumada a fazer o mal, os religiosos da época principalmente, de maneira que ele faz um movimento que se a pessoa fizer qualquer coisa, ela tem medo de fazer, com medo de se lascar mais do que já se lascou. E aí nesse caso, a mulher, na verdade, estava sendo caluniada, né? Se você estudar direitinho, tiver um mínimo de sensibilidade, ela está sendo caluniada para poder, provavelmente, ela pode ter filhos e ficar com os filhos, estuprar, canibalizar, ficar com as coisas dela, a casa dela. E aí, no caso da jurisprudência, que ficou avançada, não se aceita mais isso, né? Então, você, tirando alguns lugares, assim, você pode fazer uma denúncia, pode fazer um ataque a alguém na jurisprudência, a não ser que você tenha muito medo daquela mentira não colar e você quer fazer na rua mesmo. Acontece muito. E aí a justiça fala: olha, essa pessoa é inocente até que se prove o contrário. Por quê? A justiça não pode pegar uma informação de qualquer pessoa, mandar prender ou matar alguém porque a pessoa falou. Nesse caso é um outro contexto e é completamente diferente do contexto da vida cotidiana. De que se você não conhece, se as pessoas que você conhece, você não sabe quem é, quanto mais o estranho. Então cada um deve provar seu valor. No caso da jurisprudência, também o acusado deve provar seu valor. Tentar provar seu valor. Pelo menos tentar provar seu valor. Para ver se de fato ele está sendo caluniado ou não. Então tome cuidado com essas questões, pô. Essas questões são bem complicadas, né? De cuidado com essas frases que vocês decoram com muita ingenuidade. Você tirou de onde que todo mundo é inocente? Você ouve muito, né? Alguns amigos meus falam isso, aí eu tento conversar com eles. E o diálogo é bem difícil deles aceitarem. Eles têm a patologia que eu falei de dificuldade de aceitar a realidade. São pessoas ótimas, inteligentíssimas, mas tem uma dificuldade absurda de lidar com a realidade, de aceitar a realidade. E olha que eu nunca entrei em detalhes de crime. Detalhe que você lida com a pessoa profissional da área, que é necessário. Mas um amigo e tal, você fala assim por alto, e mesmo assim as pessoas têm dificuldade. Mas são coisas perigosas, porque você atrai para si as piores pessoas possíveis, sem você perceber, e faz o pior. Você bota dentro de casa essas pessoas, e às vezes você bota seu filho, sua namorada, ou o que for, na mão dessa pessoa, pensando que é de confiança e está acontecendo o pior.
E até isso que eu tô falando de forma bem superficial, a pessoa tem dificuldade. Cuidado com isso aí.